Vamos começar então falando do Galo, que segue a preparação para enfrentar o Grêmio. É aquele jogo atrasado, tá, gente? Da sexta rodada do Brasileirão. E o Galo vai para o jogo precisando vencer, porque se perder, o próprio Grêmio vai passar o Galo na tabela. E o time do Milito cai para 11º, sai daquela primeira página ali. Tem que abrir o olho, né, Sara? Apesar de muitos desfalques, né? Tem que abrir o olho, mas hoje os olhos do Milito e de toda a equipe e do próprio clube estão bem abertos para as Copas. Sim. Acho que ficou bem claro para todo mundo. Talvez em algum momento a gente tivesse essa dúvida se o foco do Galo eram as Copas ou não, mas agora está cada vez mais claro. E eu até acho que contra o Vitória, por exemplo, tentou conquistar os 3 pontos, não à toa. Conquistou a vantagem no primeiro tempo, 2-0, depois relaxou e sofreu um empate. Mas eu acho que até inconscientemente os jogadores já têm que o foco são as Copas. Pelo Brasileirão, o Atlético não tem chance de G6, de G4, de título nem se fala, né? Então tem que focar mesmo nas Copas. Só que é aquele risco que você vai optar por correr. Se você perdeu a temporada. Você não vai conquistar nenhum título e muito menos a vaga para a Libertadores. Então é aquele concordo e desejo continuar, né? Que a gente nunca lê nos sites, mas é basicamente isso. O Atlético hoje aceitou a situação de não conquistar esses pontos no Brasileirão, porque perdeu muitos pontos para times que lutam na segunda parte da tabela. E agora tem que correr atrás das Copas. É questão de tudo ou nada mesmo para o Galo, que na Copa do Brasil está a 3 jogos de ser campeão e cravar uma vaga na Libertadores. E na Libertadores está a 3 jogos também de ser campeão e conquistar uma vaga. Ô Vanderlei, que dicotomia, olha que dificuldade que está o Milito, olha só que dilema. Se ele ganha qualquer uma das Copas, ele é um gênio. Se ele perde as 2 e fica fora do Libertadores, ele vira burro, ele vira professor Pardal. Que situação difícil está o técnico. Como é que faz para esse jogo de hoje? Tem um monte de desfalque, só hoje são 9. Como é que funciona para o treinador? Como é que é essa situação? Mas eu avisei, né? Quando ele entrou, eu falei, eu dou 5 jogos que eu vou falar. Mas o Atlético, a Sara falou muito bem, o Atlético precisa ganhar. Precisa fazer 64 pontos se ele quiser classificar no Brasileiro, se ele não ganhar uma das Copas. Então ele vai precisar de pelo menos 24 pontos, né? 9 vezes 3, 27 pontos. 27 pontos, ele fica tranquilo. De, eu acho que 12 jogos, né, que ele tem, 11 jogos que ele tem que fazer, não é isso? 11. Então, é muita coisa, é fazer muita conta. Igual a América hoje está fazendo conta. Então, o Atlético precisa realmente agora focar nessas 2 Copas. Não adianta mais, porque cair ele não cai, né? Não tem perigo dele cair para a segunda divisão. E ele tem realmente, como a Sara disse, 3 jogos para chegar na final ou da Libertadores ou da Copa do Brasil. Então, é dedicação total. Mas eu queria uma dedicação, isso é o meu ponto de vista e vários atleticanos, que eu queria que o Milito conseguisse colocar na cabeça do jogador o jogo do Fluminense. Aquele jogo mostrou como que o Atlético deve jogar, como que o Atlético deve se comportar dentro de campo, como que cada jogador deve levar cada partida naquela maneira de jogar, entendeu? Então, eu acho que isso é muito importante. Tomara que pelo menos uma das Copas o Atlético leve, porque fica mais tranquilo. Ele está fazendo conta, tanto da questão de classificação, mas também financeira, né? Porque as Copas dão muita grana. E para esse jogo, o Milito vai ter que quebrar a cabecinha, né, Milito? Já que são 8 desfalques. Lateral Arana e os meias Bernardes Zaratio e o atacante Alisson estão na fisioterapia. O atacante Cadu não joga mais essa temporada. Júnior Alonso, Franco e Vargas, que estão com suas seleções, além do goleiro Everson, que cumpre suspensão. Como é que o Milito escala essa equipe aí, hein, Sarinha? E agora não tem muito... assim. Exatamente. Porque se com o time inteiro ele já sofre muito buscando opções no banco de reservas, Sim. Com esses desfalques fica ainda mais difícil dele tentar surpreender o adversário ali num segundo tempo, porque ele não vai ter tantas opções. Sim, claro. É um trabalho difícil para o Milito. Penso que não é jogo assim para poupar, porque ainda vai ter tempo até a próxima partida, né? Por conta da data FIFA. Mas também ele tem a peça aí, o Saravia, né?
vai estar à disposição, Sim. mais próximo aí daquele futebol que a gente via antes. O Paulinho também deve ficar à disposição para esse jogo contra o Grêmio. Rubens. O Hulk, o Rubens. Então, são peças que também vão ajudar nesse time titular. Mas o Milito ainda vai esbarrar naquela questão física, porque os jogadores que entram como titulares, em um dado momento, eles se esgotam e quando o Milito precisa recorrer ao banco de reservas, ele não consegue manter o mesmo nível de desempenho do time. E isso tem sido um problema para o Milito, não só no Campeonato Brasileiro, como também nas Copas. Inclusive, nesse jogo do Fluminense, que o Vanderlei cita como exemplo, o Milito mantém o time titular praticamente todo o jogo, porque ele sabe que se ele mudar alguma peça ali que seja, o desempenho tende a cair. É natural, o banco não corresponde à altura do time titular. Então vai ser um quebra-cabeça difícil para esse jogo aí contra o Grêmio e passa muito pela questão da tabela, né? E também o torcedor, precisa dessa resposta do time também no Campeonato Brasileiro. É um jogo em casa que pode dar um fôlego a mais para a sequência do mata-mata. Talvez seja uma chance boa para o Allan Kardec, o nosso amigo Vanderlei tem falado muito disso, mas também, além disso, Vanderlei, falamos do Zaratio, né? Porque o Atlético divulgou que o jogador iniciou as atividades de corrida no campo. Lembrando que ele passou por uma cirurgia de hérnia do esporte e não atua desde a partida de volta contra o São Lourenço. Aí já foi Libertadores, no dia 20 de agosto. Zaratio está fazendo falta e o Allan Kardec pode entrar? Olha, eu gostaria. Eu não queria deixar o Allan jogar 15 minutos igual ele está jogando. Eu daria uma oportunidade para ele. Tá lá, tá recebendo. Mas o Davidson tem prioridade hoje, né? Então, infelizmente, ele vai ter que esperar. Mas o Atlético, para esse jogo, na minha opinião, vai entrar com o Saraiva, o Lianco, o Batalha e o Rubens. Você entraria com o Lianco central ali. Central. E o Saravia jogando pela lateral, né? Não Isso. como ala. Não, ele como lateral mesmo. Saravia. E agora, e tem o Otávio, o Fausto Vera e o Zaratio. Quer dizer, ele compõe, mas o parece... está fora, né? Está fora, mas ele vai colocar o Igor Gomes, né? Ah, com certeza. E vai colocar o Scarpa, o Paulinho, o Hulk. Esse parece que é o time. Agora, futebol é engraçado. Eu vi uma entrevista do Lianco. Que coisa, né? A gente fala muito de mente aqui, né? Da saúde mental. Você sabe que ele vivia um problema sério? Sim. E o Vive Atlético, ainda, né? Está vivendo. Ele está falando disso. Eu vi e ele, pelo que eu entendi, o Atlético foi uma renovação na vida dele. Mas ele ainda está tendo que ser trabalhado. Mas o Atlético foi a salvação para a vida dele. Que coisa. Aos poucos Por isso que ele está, eu acho que ele também, dentro de campo, está se dedicando tanto. Todo jogo você percebe que cada jogo ele se dedica mais ao Atlético. Talvez por essa compensação que o Atlético fez na vida dele. Pois é, nós temos até um pouco aí da fala dele. Vamos colocar então para todo mundo ficar ciente. Vamos lá. Eu acho que, assim, antes de tudo a gente tem que tá feliz com esse momento, né? Igual eu escutei pessoas falando depois do jogo contra o Vitória ali. Como pode, né? Um time como esse e tal, não sei o quê. É aquelas pessoas que gostam de falar besteira. Uhum. Cara, mas para pensar onde o Galo tá, né? Semifinal de Copa do Brasil, com vantagem no placar. Uma semifinal de Libertadores. Cara, isso não é todo clube que consegue, né? Você vê aí o quantos que a gente conseguiu eliminar e outros que foram eliminados e queriam estar igual a gente, né? A volta contra o Vasco vai ser difícil, lá na casa deles, a semi contra o River. Mas... Quase 90 mil pessoas lá. Mas são jogos que o jogador gosta, né, de jogar, independente de ser em casa ou fora. Eu acho que se a gente, cresceu para jogar esse tipo de jogos, né? Então, vai ser jogão. E aí, massa atleticana, você concorda com o Lianco?